Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série Desvendando a Linguagem JavaScript. Meu nome é Rodrigo Branas e nesse 10º episódio nós vamos falar sobre uma das estruturas mais temidas, por parte dos programadores, que são exatamente as expressões regulares. Pessoal, expressões regulares são basicamente aquelas estruturas formadas por sequências de caracteres que especificam, que definem um padrão formal que é muito útil para quê? Para que a gente faça validação de campos. Por exemplo, eu preciso reconhecer um determinado formato, seja ele de e-mail, seja ele de CPF, seja um número customizado que exista no domínio do teu negócio. Então, regex muitas vezes é a solução para fazer validação. Extração de dados também é uma outra aplicabilidade muito comum, tá? Eu trabalho fazendo parse de arquivos, ou então a gente faz de repente uma busca textual para encontrar padrões, seja para varrer páginas, seja para varrer jornais, com o objetivo de fazer clipping. Então, muito interessante também para extração de dados e até para substituição de caracteres. Muito comum que a gente às vezes tenha que aplicar uma substituição em massa num texto mais longo, e aí regex se enquadra muito bem, tá bom? Olha só, em JavaScript, para a gente criar uma expressão regular, nós vamos usar essas duas barras, tá bom, pessoal? Isso é uma grande diferença do JavaScript aí para outras linguagens, em que muitas vezes a gente está acostumado a usar aspas, tá? Então em JavaScript, quando usado de forma literal, como você está vendo aí na linha 1, vamos fazer entre duas barras normais, tá? Existe uma outra opção, claro, sempre há uma outra opção em JavaScript, que é new regesp. Então, essa é uma outra possibilidade, tá? Assim como a gente pode criar objeto com chaves duplas, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó. Então, olha só, a gente pode definir expressões regulares, tá? De duas formas. Uma delas é var, Estou criando aqui uma expressão regular, ABC, por exemplo, olha só. Pode ser entre duas barras ou, aqui ó, regesp é igual a new, regesp, e aí sim eu vou passar entre aspas, tudo bem? Então, a gente tem sim essas duas formas de definição, e aí, como eu sempre recomendo a forma literal, eu prefiro essa primeira maneira, tá certo? Então, recomendo que a gente use, tá? Olha só, vamos começar com a validação dos campos. E para isso, nada melhor que usar a API da própria expressão regular. E aí vamos explorar então duas operações, tá? Exec e teste. Elas são similares, só que assim, ó, exec é um pouquinho mais complexo porque ela vai te retornar um pouco dos detalhes, enquanto o teste vai apenas dizer true ou false, tá? Então, no nosso primeiro passo, pessoal, a gente vai fazer 12 passos aqui, tá? A cada passo eu vou complicando mais a expressão regular e agregando novas estruturas, como metacaracteres, quantificadores, grupos, conjuntos e assim por diante, tá certo? Então, no passo 1, eu só quero fazer uma coisa super simples, que é reconhecer esse número de telefone que você está vendo, tá bom? Então, para fazer isso, olha só que simples, tá? Então, a primeira possibilidade que a gente tem é, vamos lá, declarar então regesp é igual, olha lá, duas barras, tá? E aí eu vou dizer que o meu telefone é 9999-9999, tá bom? E agora eu quero tentar identificar esse padrão por meio de uma expressão regular. Pessoal, a expressão regular mais simples que a gente pode escrever é aquela que representa diretamente, é quase como fazer uma condição de igualdade, tá certo? Claro, não serve para muita coisa. Bom, é o início de tudo, Então, ó, vou repetir exatamente o mesmo número, tá bom? Então, repara que a expressão regular é igual à string que eu quero verificar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, regesp, então a gente viu que a gente pode fazer de duas formas, exec ou teste. Vamos começar com exec. Exec, passando o telefone e vamos ver a saída disso, tá bom? Salvei, tá? Vamos executar. Olha só. Node,
exemplo 1.js. Pessoal, eu vou botar tudo em arquivos separados, porque depois isso vai lá para o GitHub e aí você pode baixar e acompanhar com mais tranquilidade. Então, olha só a saída que eu tive. Né? Então, ele encontrou no índice 0, dado o input, né, 9999-9999, e ele encontrou o padrão que eu defini. Tá bom? Esse é o início de tudo. Tá? Agora, a gente vai evoluir um pouquinho mais esse cenário, né, mudando para teste. Então, olha só como ele só vai dizer assim, ó, é true ou é false? Eu encontrei esse padrão ou não? Tá? Então, mesma coisa, e aí o resultado é apenas true. Tá certo? Então, esse é o princípio de tudo. Tá? E aí você repara que eu já estou, então, reconhecendo o primeiro exemplo de telefone. Tá bom? Então, exec volta os detalhes, tá certo? Como a expressão, né, executada, o índice e o input, e teste volta true ou false. Certo? Então tá bom. Mais pra frente no vídeo vamos falar de match, vamos falar de split, de replace, que aí já são, né, operações de string, já é outra coisa, tá? Passo 2 agora vai começar a ficar legal, hein? O telefone agora tem código de área, então tá vendo ali, ó, 4899999999. Beleza. Então, repara só. Vamos voltar para cá. Se eu simplesmente vier, né, e disser assim, ó, 48 espacinho, né? 99999999, né? Beleza. O que vai acontecer? Olha só que interessante. Voltou false. Pô, mas não é estranho isso? Como é que pode voltar false se está exatamente igual? Pessoal, a gente tem que entender que existem alguns tipos de caracteres, tá? Como os parênteses, como os colchetes, como a barra e assim por diante, que são caracteres especiais que têm um significado dentro dessa regex. Então, eu tenho que fazer uma coisa muito simples nesse cenário, tá bom? Que é escapar. Eu tenho que escapar esses caracteres especiais para que eles se tornem literais dentro da minha expressão regular, tá bom? Então, olha como é simples. Basta que eu venha aqui e coloque, ó, uma barra antes do primeiro parêntese e uma barra antes do segundo, certo? Que aí o nosso cenário já vai ser diferente. Olha como já voltou true. Porque agora sim é de forma literal, senão ele vai representar um conjunto que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Então tá bom, estamos indo bem, hein? Na sequência eu tenho mais um desafio aqui, ó. Olha só. Agora chegou a hora da gente evoluir, tá? E fazer com que esse telefone seja reconhecido unicamente, porque você vai reparar uma coisa. Olha só, você vai reparar o seguinte, tá? Deixa eu só salvar isso aqui no exemplo 2, para que a gente possa ir guardando, né? Salvei no 2, e aqui eu vou voltar ao estado do 1, tá? Beleza. Então, repara só, estamos aqui no exemplo 2 ainda, tá? Se eu disser assim, ó, o telefone é, olha lá, 48, tratar com João, né? Então, repara só uma coisa, tá? Vou salvar e vou executar novamente. Node, exemplo 2. Você vê que voltou true? Porque faz todo sentido, claro. Eu encontrei este padrão dentro dessa string, aqui, ó. Perfeito? Tanto que se a gente mudar de exec, de teste para exec, olha como ele vai dizer assim, encontrei no índice 13. Então, não é que deu errado, deu certo. Tá bom? Porque ele encontrou, né, dentro daquela string, tá? Então, agora eu tenho que fazer isso da false, tá? Eu quero inverter isso aqui para false, e aí a gente vai ter que se atentar numa coisa. Se eu quiser reconhecer, pessoal, isso é super útil, tá? Unicamente uma expressão, eu tenho que me atentar nas pontas, tá? O circunflexo dentro de uma expressão regular indica que aquele caractere deve ser o início. E o cifrão, que ele deve ser o fim. Tá? Então, repara só junto comigo aqui, né? Vamos passar por exemplo 3 agora, né? Vou copiar isso aqui, vou voltar atrás, só para a gente não perder, né, o nosso cenário. Olha só, então, vim para o 3.
E agora, a ideia é a seguinte, né? Se eu vier aqui colocar circunflexo antes, eu vou dizer, olha, tem que começar com parêntese 48, tá? Salvei. Vamos ver agora, clear, node exemplo 3. Olha lá, vê que já deu falso. Então, eu sou obrigado a tirar esse início, tá certo? E já volta, né, para true. Se eu fechar o final também, olha só, cifrão no final, olha lá, volta para falso. E agora eu vou tirar todo esse fim, vou rodar de novo e volto para true. Tudo bem, pessoal? Até agora está super fácil, né? Então a gente veio evoluindo, aprendeu escape com a barra, circunflexo dizendo que eu inicio com e cifrão que eu termino com. Beleza? Então tá bom. Olha só. Vale lembrar que nos slides a gente tem toda essa transformação bem certinha, tá? Então agora chegou a hora, obviamente, da gente começar, né, a flexibilizar para que eu possa aceitar qualquer tipo de telefone. Senão não vai fazer sentido, né? Senão eu vou reconhecer apenas um tipo de número específico, tá? E aí, para isso, vamos começar a falar de grupos de caracteres. Porque, repara só, nesse momento, eu posso aceitar qualquer tipo de número, tá? Porque eu vou dizer assim, ó, dentro do parêntese, né, eu tenho um número de 0 a 9 e um número de 0 a 9, né? São dois caracteres numéricos. Na sequência eu vou ter 4 caracteres numéricos, um tracinho, 4 caracteres numéricos, então eu vou usar esses grupos, né? E repara que se eu tiver ABC dentro de um grupo, ele vai aceitar A, B ou C, né? Equivaleria a um conjunto com ou, tá certo? Se eu tiver o circunflexo, atenção, hein? O circunflexo dentro de um grupo é a negação, então eu não posso ter aqueles caracteres, tá? Aqui de 0 a 9, quando eu boto um traço, isso só dentro do grupo. O traço fora do grupo não quer dizer nada. O traço dentro do grupo quer dizer que eu tenho um range de 0 a 9. E aí, lembra que você vai ter que olhar lá na tabela ASCII, né, para você ver a sequência desses caracteres. Tá bom? E aí, a negação do range é a mesma ideia, tá? Ele não vai aceitar caracteres entre 0 e 9. Tá bom? Então, vamos seguir agora com um cenário um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Deixa eu copiar esse cenário aqui para a gente fazer o nosso exemplo 4, tá? Então, repara só. Estou aqui, 90, né? Tudo certo. Vamos executar. Exemplo 4. Né? Vou botar o console.log. Voltou true, tá? Agora, e se não fosse mais esse 90, fosse 80? E se não fosse mais esse 99, fosse 9876, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Bom, obviamente se eu executar, eu vou ter falso, tá? Então agora entra a ideia do grupo. Bom, pessoal, acabamos de aprender que a gente pode ter ranges de caracteres de 0 a 9. Então vamos aplicar, olha só. De 0 a 9 e de 0 a 9. Né? Repara que agora, eu só vou voltar um pouquinho esse número original para a gente ver uma coisa. Ó. Beleza? 0 a 9 e 0 a 9. Volta lá. Exemplo 4. Reparou como já começou a ficar true? Né? Vamos mudar o telefone. Só a primeira parte dele, ó. 9876. Ficou falso, eu vou substituir por 0 a 9. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois a gente vai aprender os quantificadores, tá? Que vai melhorar ainda mais essa legibilidade. Por enquanto vamos fazer assim. Olha lá, voltou para true, perfeito. Vamos flexibilizar o resto agora, hein? 1, 2, 3, 4. Né? Foi para falso. E aí eu tenho a mesma repetição de conjuntos de 0 a 9 no final. Né? Aqui, ó. Salvei e perfeito. Tudo bem, pessoal? Então, reparou como é super útil a ideia dos conjuntos, tá? Só que, claro, ficou verboso demais, né? Então, vamos seguir evoluindo, tá? Então, a transformação que a gente fez foi exatamente essa, tá?
Vamos seguir agora então para evitar essa repetição exagerada, falando já da primeira parte dos quantificadores. Então, o quantificador ele pode seguir, né, um caractere, um grupo, um conjunto, ou mesmo um metacaractere, que a gente vai descobrir o que é daqui a pouquinho. Beleza, então, 3 formas de dizer quantidade, tá? Chave, um número, fecha a chave. Vai dizer assim, ó, eu quero exatamente 2, eu quero exatamente 4, eu quero exatamente 10. Ah, mas não é isso, é um mínimo. Bom, então pode ser 10, sem fim, tá certo? Então ele vai de 10 para cima, tá? Ah lá, início e fim. Bom, então eu posso especificar um intervalo. Posso dizer assim, olha, entre 4 e 5 eu aceito, tá? 4 ou 5. Tá bom? Então essas 3 formas são as principais. E agora eu vou refatorar essa minha expressão regular. Tá bom? Então aqui, ó, né? Copia, cola, né? Pra gente fazer o exemplo 5. E agora eu vou dizer o seguinte, ó, deixa eu voltar lá um pouquinho, só para executar o 5. Olha lá, voltou true, tá tudo certo, né? Tem que continuar voltando true. Então eu vou substituir esse segundo conjunto por 2. Pessoal, repara só, abre e fecha a chave, 2. Tá? Então, olha lá, executei, deu true. Se eu botar 3 aqui, você vai ver que vai dizer falso, tá? Então, isso aí. Aqui, ó, vou tirar esses 3 conjuntos, passar para 4. Vou também tirar esses outros 3 aqui, passar para 4. Olha como a nossa regex já ficou super enxuta, tá? E segue, né, em funcionamento. Tá bom? Então, muito interessante começar a quantificar, seja grupo, seja conjunto, seja caractere, seja metacaractere, mas lembra sempre de aplicar, tá? Para ficar de um jeito mais enxuto, senão vai dificultar muito a legibilidade. Tá bom? Então tá. Vamos para frente. Então, vimos aqui, né, a quantificação. E aí, e se a gente estiver em São Paulo e o número tem um dígito a mais, né? Os famosos aí 9 dígitos, que deu tanto trabalho para o pessoal que trabalha com central telefônica, com sistema de telefonia. Eu sou um que já trabalhei na área de telefonia também, tá bom? Então, no exemplo 6, né, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos flexibilizar. Então, eu quero botar um caractere a mais aqui, tá vendo? Então, olha só, vou salvar aqui um pouquinho. Vou rodar aqui o exemplo 6, olha lá, exemplo 6, true, e agora eu coloquei um caractere a mais, olha lá, um dígito a mais. Então, vou rodar de novo, você vê que veio para falso, e agora vamos aplicar, ó, de 4 até 5. Salvei, rodei novamente, voltou para true, tá bom? E aí, a gente pode até verificar o seguinte, ó, eu poderia ter 2 telefones, ó, telefone 1 e 2, tá? 1 e 2. Esse aqui não tem, ó, tá vendo? Esse aqui não tem o dígito a mais e esse aqui tem, tá? Então ambos devem funcionar. Você vê que eu tenho 2 trues, tá bom? Então flexibilizei de 4 a 5, né, repetições aí do range 0 a 9, tá bom? Show! Você vê como a gente está evoluindo rápido, né? Muito legal. Olha só, passo 7. Bom, nem todo mundo usa o hífen. Agora eu queria falar de um quantificador um pouquinho diferente, tá? É o quantificador que indica assim, ó, 0 ou 1, que é a interrogação, tá? Então, a interrogação realmente tem essa conotação de ser opcional. Olha, esse número aqui é opcional, tá? O próximo é o asterisco, tá? Que até para quem está acostumado aí a fazer diagrama de classe, né, diagrama de entidade, sabe, né, que é muito usado, tá bom? Então, vamos usar a interrogação para flexibilizar um pouquinho a ideia do hífen, tá bom? Então, colei aqui, deixa eu dar uma limpada no código, olha lá, beleza, show de bola. Exemplo 7.js, tá bom? Beleza, vamos rodar. Node exemplo 7.js, true, beleza. Então, esse hífen aqui agora é opcional. Então, coloca aqui, ó. Primeiro eu vou tirar, vou executar de novo, deu false, coloco a interrogação, salvei e agora flexibilizou, voltou a dar true. Tanto é que podemos aqui, né, fazer de novo aquela nossa ideia de 1 e 2. Olha lá. Um tem, o outro não tem. Tá? Ambos têm que dar true
é o que aconteceu. Então, aí a gente deu essa opção. Você pode ter ou não o hífen. Beleza, pessoal? Tá bom. Show. Show de bola. Coloquei o hífen e é isso aí. Tá. Agora, vamos começar a falar de casos mais complexos, tá? E se esse telefone estiver dando uma tabela? Olha só. Vamos para o passo 8 agora. Então, eu vou criar aqui, ó, exemplo 8.js. Olha só, vamos lá. Copiei para cá, vamos dar uma limpada. Beleza, então, tamo bem. Vamos rodar, como sempre, né? Exemplo 8, tá lá, true. E agora, eu já tenho estrategicamente aqui a minha tabela, certo? Vou substituir aqui. E agora, a minha intenção é reconhecer dentro desta table, olha só que legal, pessoal, vários conjuntos, olha só, de telefones. Nesse caso são 3, tá certo? Então, obviamente, se eu tentar dessa forma, olha lá, vai ser falso. E aí, bom, primeira coisa, você viu que se eu fixar com circunflexo antes, cifrão depois, eu estou obrigando a iniciar com aquele parêntese e terminar com um número, que não é o caso, começa com table, né? Então, vamos substituir o início e o fim, né? E aí vamos colocar assim, ó. Atenção agora, hein? Table. Ah, mas não precisa escapar o sinal de maior ou menor? Não, porque ele não é metacaractere, não é caractere especial, não tem, né, nenhum significado extra aí, tá? Ó, tr, certo? E no final eu vou colocar também, ó, barra tr, barra table. Bom, você já percebeu que essa barra não deu muito certo, então escapa a barra. Por isso que eu digo, cuidado, né? Dependendo do caractere que a gente usar, tem que escapar. Bom, é sempre interessante de verificar se as coisas estão caminhando bem, né? Vamos botar só mais uma coisinha, ó, um TD e o TD no final. E eu vou deixar só um conjunto, tá? Beleza? Só assim, ó, salvei, né? Ó, já deu um erro lá, ó, expected token maior, né? Obviamente eu esqueci de escapar um caso. Por isso que é bom fazer certinho. True. Bom, chegou a hora, né? Chegou a hora da gente colocar os outros conjuntos, né? Então, nesse caso, volta a dar falso. Agora entra a ideia, né, de novo, da quantificação. Tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer uma quantificação, tá? Eu vou fazer uma quantificação. Olha só. Deixa eu mostrar aqui no meu slide, ó. Para que eu possa repetir uma ou mais vezes, mas obrigatoriamente uma. Então tá vendo que eu vou colocar, ó, 2 parênteses aqui e um mais para eu poder repetir isso aqui várias vezes? Então vamos lá. Olha só. Vem aqui na expressão, ó, o TD fica dentro do conjunto, né? E é repetido, né, pelo menos uma vez, uma ou mais, tá? Ó, voltou a dar true, certo? Então repara que se eu tirar todos, ó, se eu tirar todos e salvar, né, dá falso. Se eu substituir isso aqui por asterisco, dá true, certo? Olha lá. Se eu deixar apenas um, ó, dá true. Né? Se eu deixar todos, também dá true. Tudo bem? Então, você vê como a nossa expressão já está ficando, ó, cada vez mais complicada, né? Mas tá simples, né? Por enquanto ainda tá fácil, né? Então, nosso passo 9, vamos lá, acabando, hein? Em muitos casos, né, a gente pode substituir esses grupos por metacaracteres. Então, eu não trouxe todos aqui porque são muitos, mas é um bom início, tá? Depois você pode estudar outros metacaracteres, né? Então, vamos lá. Ponto representa qualquer coisa. Então, você tem, de repente, assim, um texto em que não importa que caractere seja, né? Pode ser uma expressão mais complexa e você pode usar o ponto como coringa, né? Ele vale qualquer tipo de caractere. Seguindo ali, a gente tem, então, barra W
que ao contrário do que muitos pensam, não é só letra, tá? É letra, maiúscula e minúscula, 09 underline. O barra W maiúsculo é a negação disso, tá? Barra D, olha só, 09, né, são os dígitos. Barra D maiúsculo, a negação de 09. S é espaço em branco, S maiúsculo, né, a sua negação. N quebra de linha, T é tab e assim por diante. Tá, pessoal? Então agora a ideia é que eu vou substituir, tá vendo os em vermelho ali, ó, de 0 a 9? Então eu vou mudar para quê? Ó, barra D. Né? E você vê que a gente tinha um espaço em branco aqui, ó, que virou barra S. Tá bom? Então, no exemplo 9, olha só, Ctrl N, vamos lá. Vem para cá, exemplo 9.js, né? Vamos rodar. Exemplo 9, true. Substituindo, então, de 0 a 9 é barra D, de 0 a 9 também, né? Vamos seguindo, olha lá. Coloquei vários barra Ds, tem que continuar com true, perfeito. Tá vendo que tem um espacinho em branco aqui, ó? Repara que se eu tirar esse espacinho em branco, ó, false, né? Então, coloquei barra S. Aí, pessoal, barra S no local do espaço em branco. E aí, eu volto à estabilidade. Tá bom? Então, estamos usando aí já vários metacaracteres. Muito interessante, tá? Vamos seguindo aí para, nesse momento, chegar na API da string. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com algumas operações, tá? As mais comuns, match, split, replace, né? São muito comuns. O match, pessoal, ele vai encontrar blocos que casem com a sua expressão regular, tá certo? Então, muito útil para extrair partes de um texto maior, de uma string, tá? Split já vai dividir. Split é um velho conhecido, né, de todos aí que já precisaram quebrar arquivos, né, separados por barra N, por ponto e vírgula, né? Então, o split é muito usado. Pode ser por expressão regular também. E replace, assim como split, aceita uma string fixa ou também uma expressão regular, tá bom? Então, agora chegou a hora da gente extrair, né, o telefone de dentro dessas linhas. Tá bom? Então, agora você vai ver que tem uma diferença, tá? Então, vou copiar aqui, vou levar aqui para o exemplo 10.js, copiei e colei, né? E agora eu não mais vou fazer assim, ó, expressão regular.teste. Agora é o contrário, agora é a string telefone.match a minha expressão regular, completamente diferente, né? Bom, se eu fizer dessa forma, você vai concordar comigo, né, que ele vai voltar tudo. Meio óbvio, né? Porque eu tenho exatamente a mesma coisa em ambos os lados, né? Eu estou começando com table, tenho os conjuntos, então ele encontrou tudo. Mas não é minha intenção, eu quero pegar o telefone que está ali, tá certo? Então, vamos tirar agora toda essa estrutura de table, porque não faz mais sentido. Agora eu quero extrair, né, um pedaço só que é o telefone. Salvei, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar extrair agora esse telefone. Ó. Reparou que ele pegou o primeiro telefone que ele achou no índice 15 deste input? Então, pegou somente o primeiro. Pô, mas eu quero pegar todos. Então, deixa eu te falar uma coisa, tá? Se a gente quer pegar todos, né? Ó, tá vendo? Pegou só o primeiro. Vamos ter que fazer o seguinte, agora no passo 11, tá? Usar um modificador. A expressão regular em JavaScript, ela aceita 3 tipos, tá? O I, e eu posso combiná-los, né? O I é case insensitive, ou seja, né, caso você queira flexibilizar o tipo de, se é letra maiúscula ou minúscula, você usa I, né? O G é de global, ou seja, percorra todo, não pare na primeira, siga fazendo match. E o M é de multiline, caso você tenha quebras de linha, tá certo? Então, vamos selecionar o global, né? Porque eu quero pegar tudo, eu não quero parar mais na primeira, tá? Então, basta colocar o G, olha que interessante, pessoal, no final da expressão, da declaração da expressão. Se for usar o objeto regEsp, bota uma vírgula e o G seria o segundo parâmetro, certo? Então, repara só como agora, deixa eu dar um clear aqui, Node, deixa eu só fazer o seguinte, ó, esse aqui é o exemplo 11, Ctrl C, Ctrl V, exemplo 11.js, aqui não tem G, né? Beleza, aqui tem.
Então, vamos colocar aqui, ó. O exemplo 10 era aquele, dessa forma, e o exemplo 11, tá vendo que eu achei somente os telefones que foram colocados dentro de um array? Legal, né? Então, quando eu coloco G, ele foi percorrendo, fazendo match em todas as ocorrências dentro daquele texto. Tá? E aí, claro que a gente pode fazer variações, né, pessoal? Ah, eu quero somente, olha que legal, os prefixos, né? Olha lá. Eu quero somente os telefones. Ó, tá vendo? Então, a gente pode fazer de várias formas, né, essa busca. Tudo bem? Fantástico, né? Legal. Opa. Salve. Beleza. Vamos ver, segue funcionando? Segue. Né? Meus amigos, estamos nos encaminhando para o fim. Então, para fechar nosso último passo aqui, vamos fazer uma substituição agora. Então, repara só, ao invés de usar, né, dentro aqui da nossa string o match, eu vou usar o replace. Então, vou colocar aqui no nosso último passo, né, para entender as expressões regulares em JavaScript. Olha lá, deixa eu fechar aqui os anteriores. Então, no passo 12, eu vou fazer, ó, um replace. Né? Então, ó, eu vou localizar todos os números, olha lá, esse número, este número e este número que estão dentro dessa tabela e vou substituir por, olha que legal, né, a string telefone. Né? Simples assim. Repara só, clear, node exemplo 12, eu tenho agora, ó, table, telefone, telefone e telefone. Tudo bem, pessoal? Então, as expressões regulares são muito úteis, vale muito a pena estudar, com muito carinho, com muito critério, tá? Porque eu aposto que você vai usar constantemente aí na tua vida profissional. Tá bom? Deixa eu recomendar para vocês uma boa fonte de estudo. Tá? Então, aqui na Mozilla Developer Network, né, MDN, a gente tem aqui, ó, excelentes referências sobre expressões regulares, com uso de metacaracteres, até alguns outros que a gente acabou não abordando porque são específicos demais, casos muito particulares, né? E aí às vezes pode ser que fique chato, então recomendo que vocês deem uma boa lida, tá certo? Também aborda várias outras operações, tá? Por exemplo, search, se tu clicar, né, vai explicar em mais detalhes, olha só, então a sintaxe, a utilização, tá bom? Então eu recomendo, né, o estudo dessa fonte, né, do Mozilla Developer Network, é muito interessante. Tá? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar. Eu sei que esse é um assunto difícil, um assunto polêmico, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. Né? Se você ainda não assinou o nosso canal, clica aqui embaixo, né? Clica em inscrever-se, né? Recomende o canal também para seus amigos, né? Para seus colegas de trabalho, aí na sua empresa. Né? A gente vai continuar gravando tanto a série Desvendando a Linguagem JavaScript quanto as outras séries também. O próximo episódio fala sobre o tipo date, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o date, quais são aí os mistérios envolvidos na utilização de datas em JavaScript. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo, então, a gente tem algumas URLs úteis, tá? A nossa página no Facebook, curta a nossa página no Facebook, tá? Também os slides no nosso SlideShare, o código que está no GitHub, todos esses links você encontra aqui na descrição desse vídeo, tá certo? E por fim, a gente tem uma pesquisa, né, onde a gente quer saber sugestões, dúvidas, comentários sobre o nosso canal, então preencha que eu terei o maior prazer em ler e responder. Tá bom? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.